Pessoal, então hoje eu vou explicar de uma maneira bem fácil como jogar o Magic. Hoje em dia tem um monte de card game, tipo Pokémon, Yu-Gi-Oh, né? Então é normal dar um nó na cabeça aí de qual regra, como faz uma coisa, como faz outra. Por exemplo, no Magic aqui, quando a gente vai atacar, a gente vira a carta para atacar. No Yu-Gi-Oh não. No Yu-Gi-Oh, quando a carta ela tá virada, quer dizer que ela tá em modo de defesa. Para você atacar, você vira. Então tem umas regrinhas aí de um de outro que causa essa confusão. Então aqui eu vou tentar explicar de uma maneira bem tranquila. Eu escolhi explicar usando a coleção mais nova aqui, a Foundation. Já tem vídeo no canal do unboxing, mostrando todas as cartas. Mas as regras que eu for falar aqui, ela vale para todas as coleções do Magic. Então eu vou dividir aqui esse vídeo em 3 partes. A primeira é explicando a anatomia das cartas, a segunda são as regras básicas e a terceira as regras mais avançadas, que é onde tem ali os encantamentos, as mágicas, explicando certinho os textinhos aqui das cartas e por aí vai. E no final do vídeo eu vou deixar um resuminho bem legal para vocês pausarem, printarem e usar como referência. Então, para começar aqui na anatomia das cartas, né? Isso daqui são as cartas de mana, né? É onde tem esse símbolozinho. Cada cor do Magic, então a gente tem a cor vermelha, a gente tem a cor branca, a gente tem a cor azul, a gente tem a cor verde e a cor preta. O Magic, ele tem ali essas 5 cores bases. Essas cartas de terreno aqui, na verdade, elas são conhecidas como mana, terreno. Aí cada um usa um nome na hora de jogar. É com ela que a gente usa para baixar as cartas, né? E a carta, basicamente, é pelo custo de mana que tá aqui em cima. Cada carta tem um custo. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. No Magic, a gente, os jogadores, a gente é como se fosse os magos. Então, todas as cartas do Magic, com exceção das manas aqui, elas são mágicas. Então aí a gente tem as criaturas, a gente tem os feitiços, encantamentos, mágicas instantâneas, artefatos e por aí vai, né? Aqui é um exemplo de uma carta comum de criatura, né? Então aqui em cima está o nome da carta, o custo de mana para baixar ela, o tipo que ela é, então aqui ela é uma criatura do tipo gato. Aqui, essa estrelinha aqui, ela é a raridade dela. Então, aqui ela é uma prata, né? Prata, ela ali, mais ou menos. Tem as estrelinhas pretas. A estrelinha aqui é da coleção. Então, na verdade, a estrelinha quer dizer que é da coleção Foundation. Se pegar outras coleções de Magic, vai mudar esse símbolo. Mas as cores, normalmente, são essas 3 aqui. Que é a preto, prata e dourado. Ou seja, a mais comum, a mais ou menos e a mais rara. Aqui tem um textinho básico das habilidades, do que a criatura faz. Então, mais pra frente ali eu vou falar exatamente o que faz aqui. Aí, basicamente, toda carta tem um textinho em itálico aqui embaixo, que é mais ali para conhecer da história do Magic. Não tem efeito nenhuma nessas cartas no jogo, é mais ali para quem quiser mesmo conhecer o lore, né? Por exemplo, essa carta aqui, ela não tem habilidade nenhuma, mas tem um textinho em itálico. Mas não tem efeito no jogo, como eu falei. E aqui é muito importante, né? É onde está o ataque e a defesa. O primeiro número é do ataque e o segundo é da defesa. E aí agora, realmente, para começar o jogo, a gente usa um deck, né? Aí tem gente que chama de deck, de grimório, de baralho. E aí cada um chama de um jeito. A gente embaralha as cartas aqui, né? Normalmente a gente usa... Para esse Foundation, cada Jump Start aqui vem com 20 cartas. Então, ou a gente mistura 2 deles para formar um deck de 40, ou a gente usa ali um deck fechado de 60 cartas. É os mais comuns de usar ou 40 cartas ou 60 cartas. Cada jogador começa com 20 pontos de vida, mas no decorrer do jogo a gente pode ganhar mais, passar desses 20 pontos. Tem carta ali que tem uma habilidade que permite a gente vai ganhando mais pontos. Então isso não é um problema. A gente pode passar ali tranquilo. O negócio é, quem chegar a 0 pontos, perde o jogo, né? E aí é interessante, aqui no Foundation, por exemplo, vem um D20 aqui, que a gente pode usar ele como contador de dano. Mas existem aplicativos para isso, ou até anotar num papelzinho, porque é bem importante. Esses pontos de vida tem que estar à mostra, porque aí os jogadores veem quantos pontos cada um tem, né?
E normalmente o Magic é um contra o outro, né? E daí tem um modo que dá pra jogar mais de 2 pessoas, que é o Commander, mas eu não vou entrar nessas regras aqui, né? Então basicamente é isso, a gente embaralha aqui, compra 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minhas cartas aqui já estão eslivadas, super recomendo aqui pra não estragar as cartas e manter elas sempre bem novinhas, né? Então a gente compra 7. A gente sempre tem que ter, no final do nosso turno, no máximo 7 cartas na mão. Se chegou no final do turno, a gente tiver mais do que 7, a gente vai ter que descartar as cartas, tá? E aí depois que a gente compra a mão de 7, né? Como é que funciona aqui o terreno do jogo, né? Nesse Foundation aqui, a gente vem com um playmat, que a gente pode abrir aqui, ele fala exatamente aonde que fica cada elemento de jogo, mas não é obrigatório usar isso, tá? Conforme a gente vai jogando, a gente já vai pegando o esquema, então normalmente a gente deixa nosso deck ou do lado direito ou do lado esquerdo, o importante é ele estar sempre à vista. Vamos supor que vamos deixar aqui do lado esquerdo. E aí a área de jogo normalmente o deck fica aqui, o cemitério fica ou embaixo ou do lado, ou do outro lado aqui. Aqui na parte de baixo, normalmente a gente deixa as cartas de terreno ou mana, e aqui na parte de cima a gente deixa as nossas criaturas. Ainda tem a parte da área do exílio ali, mas vou falar um pouquinho melhor pra frente. Importante falar também que quando de repente uma criatura é destruída e vai pro cemitério, vamos supor que o nosso cemitério tá aqui embaixo. Ainda assim é possível, com algumas cartas, algumas habilidades, resgatar essa carta do cemitério. Então, não é porque ela tá no cemitério que ela realmente tá 100% perdida, tá? Agora, tem uma área de exílio, que aí vamos supor que tá desse lado aqui, e aí realmente, uma vez que a carta veio pra cá, a gente não pode usar ela mais nesse jogo, tá? E aí como realmente o jogo começa, né? Depois que cada um comprou 7 cartas, decide ali com um cara ou coroa, um par ou ímpar, alguma coisa, quem começa. Quem começa não compra a carta no primeiro turno, nos demais a gente sempre acaba comprando uma carta. Carta de terreno, a gente pode baixar uma vez por turno, então a gente abaixa ela de pé aqui. E como que a gente usa aqui uma carta? Tem o custo de mana. Essa carta aqui, ela custa 1. Essa carta aqui, ela custa 5 manas, ou seja, 4 de qualquer cor, porque de repente a gente pode estar jogando com um deck branco e vermelho, então a gente pode usar 4 mana vermelha, mas uma obrigatoriamente vai ter que ser a branca. Então, ou seja, ela tem um custo total de 5 manas. Essa aqui, por exemplo, ela tem um custo total de 2 manas, uma de qualquer cor mais uma. Essa aqui, 2 de qualquer cor e mais uma branquinha. Então, a gente baixa aqui nosso terreno, como eu falei, um terreno por turno. Como que a gente usa? Como que a gente consegue baixar essa carta aqui agora nesse turno? A gente vira. Sempre que a gente vira no Magic, a gente está usando a carta. A gente vira ela e baixa aqui em cima. Sempre que a gente vai baixar uma carta, a gente baixa ela normal, virada assim. Esta posição dela, ela está em posição de defesa. Sempre que a gente abaixa uma carta, ela está enjoada. A gente não consegue atacar no turno que a gente baixa ela. Claro, existem algumas regras ali, algumas habilidades, mas eu vou falar lá nas regras mais avançadas, mas no básico baixou um terreno, virou ele, usou, acabou, pronto. Carta virada aqui, a gente não pode atacar, não pode fazer nada nesse turno, passa ali pro amigo jogar. Uma coisa também vale falar que é importante, a gente pode baixar quantas criaturas a gente quiser por turno, desde que tenha mana disponível para a gente usar. Então vamos supor aqui que a gente tem essas 3 cartas em jogo. A gente consegue baixar essas 2 cartas aqui, porque uma vale 1 e essa daqui vale 2. Então a gente vira uma para usar ela para baixar essa de 1 e vira essas 2 aqui. A gente está pagando o custo dela para baixar essa daqui. A mana ela não fica vinculada com a carta, tá? Então a gente pode usar quantas manas quiser e tranquilo. E aí, no começo de todo turno, a gente desvira todas as cartas. Por quê? Porque no próximo turno a gente está pronto para usar essas cartas de novo. E lembra que a gente tem essa carta aqui, a gente pode usar essas 3 aqui de novo e baixar mais uma carta. Então, e por aí vai indo, tá? Aí vamos supor ali que a gente já fez as jogadas, nosso amigo ali também já fez, a gente desvira aqui as cartas, no nosso turno a gente sempre compra uma, e aí baixa mais uma mana. Então, ó, por exemplo, eu tenho 4 manas aqui, só que essa daqui eu preciso de 4 mais uma, então não consigo usar ela ainda. Então a gente segura ela na mão aqui por enquanto, mas a gente já tem 3 ali.
E aí a gente realmente vai declarar um ataque. Lembra que eu falei, né? Se eu baixar uma carta, ela tá enjoada, ela não pode baixar nesse turno. Mas a partir do segundo turno, tá tranquilo, a gente já pode atacar ela. Um ponto também muito importante, tá? Quando a gente baixa a carta que ela tá enjoada, ela não pode atacar. Mas, por ela estar de pé, ela já tá na posição de defesa. Então ela já consegue defender um ataque ali. E aí como que faz realmente um ataque, né? Vamos supor que nosso amigo ali, ele tem 2 cartas em posição de defesa. E quando a gente vai atacar no Magic, a gente ataca o jogador e não as cartas. Então não adianta eu falar, eu quero atacar esta carta, essa aqui. A gente não pode fazer isso, a gente ataca o jogador. E o jogador, ele vai escolher se ele quer tomar os danos ou se ele vai escolher umas cartas para defender. Então vamos supor que a gente chega e fala assim, vou atacar com tudo. A gente vira, ataca, a gente vira a carta, a gente declara esse ataque. E aí o jogador ali, ele vai escolher quem ele quer defender. E aí como é que funciona? Vamos pegar essa carta aqui de exemplo. Ela tem 2 de ataque e 1 de defesa. E aí vamos supor que este jogador vai defender com esta carta aqui. Ela tem 2 de ataque e 1 de defesa. No Magic, sempre que a gente faz um ataque, ele é um ataque cruzado. Ou seja, nosso ataque bate na defesa ali do defensor, né? E o defensor, o ataque dele bate na nossa defesa também. Todo ataque tem um contra-ataque. Então, e aí quando a carta chegar aqui com a defesa 0, a carta é destruída. Tanto a nossa quanto a dele. Então nesse caso aqui, a gente está atacando com 2, ele está defendendo com 1, a dele vai morrer. Só que ele também tem um ataque de 2 e a nossa defesa 1. A nossa também morre, então a nossa vem para o cemitério e a dele também. E aí ele não sofre nenhum dano daqueles 20 pontos de vida. Aí vamos supor agora que ele resolve defender com essa carta aqui. É nosso ataque de 2/2 e a dele aqui tem um 2/3. Ou seja, o 2 dele, o nosso ataque bate na defesa dele. Ou seja, ele vai sobrar 1, a carta dele não vai morrer. Só que a carta dele tem 2 de ataque e a nossa tem 2 de defesa. Então a nossa morre. E a dele não. A dele vai ficar ali sobrando 1. Esse 1, no final do turno ali, depois que a gente acabar nosso ataque, depois que for pra vez dele, não é que essa carta vai ficar com 1. O dano que ela tomar, ela é recuperada. Então ela continua valendo 2/3 no próximo. E aí, como sobrou ainda um atacante aqui, ele vai tomar esse 1 ponto de dano. Então ele tinha 20 pontos de vida, ele vai para 19. Eu podia defender com essa carta aqui? Não. Uma carta pode defender um ataque. Nesse cenário aqui, no próximo turno, quando esse cara aqui atacar a gente, nossa carta ela tá virada. Ela tá em modo de ataque. Ou seja, ela não pode defender. Eu não tenho defesa nenhuma aqui. Então quando ele for declarar o ataque, ele vai bater 2 na gente, que vai bater direto nos nossos pontos de vida. Ou seja, a gente vai para 18. Eu não consigo defender com essa aqui. E aí, quando vier para o nosso turno, que eu desvirar essa carta aqui, aí sim eu tô pronto para fazer uma defesa ou atacar novamente. Como a gente pode ver, ele está sem defesa nenhuma, porque a carta dele está em formato de ataque. Então, se a gente for bater com 1 ponto, vai direto nos pontos de vida dele. E, gente, basicamente, as regras básicas do Magic é isso, tá? Você vira para atacar, se tá de pé, ela defende, você paga a mana aqui para descer uma carta. E regra básica é isso, e ela funciona para qualquer coleção do Magic desde sempre. E aí vocês já podem começar a jogar, se divertir e tudo mais. Eu acho super válido para quem tá começando agora ignorar esses textos de habilidades, pelo menos para sentir o jogo, de como funciona o ataque, a defesa, de como bate nos pontos de vida, de como baixa uma carta. E quando tiver mais preparado, pula para a segunda parte do vídeo ali, que eu vou falar mais das regras avançadas ali, que é onde realmente tem ali o textinho da carta. E assim, no Magic, a carta vai dizer a você o que fazer. Por exemplo, nessa habilidade aqui, quando esta criatura entra, compre uma carta. Então, lembra que eu falei, a gente compra uma carta por turno, mas se a gente baixar ela, a gente já pode comprar uma outra. E aí vai indo. Essa daqui, por exemplo, ela fala aqui, ó, é um terreno, só que é diferente, tá vendo? Só que ele tem um textinho aqui, ó. Esse terreno entra virado, então a gente coloca, só que a gente já coloca ele virado, ou seja, a gente não pode usar ele quando desce ele. E ele adiciona uma mana de qualquer cor, então se a gente tivesse uma carta vermelha no nosso baralho aqui, a gente podia usar ele como vermelho. Mas vamos começar aqui falando agora das regras avançadas, que é
onde o jogo realmente fica mais interessante. Então, partindo aqui para as regras avançadas, né? É tudo a mesma regra ali das básicas, né? Então vamos lá, a gente compra 7 cartas inicial, e aí a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí olha só, não veio nenhuma mana. O que a gente pode fazer aqui como uma das regras aqui do Magic? Tem uma função chamada Mulligan, que é o quê? Se não veio nenhuma carta de terreno aqui na mão, ou se eu não gostar da mão, eu posso trocar, posso simplesmente reembaralhar aqui. Então eu vou, reembaralho meu deck, compro mais 7 cartas, e aí para cada mulligan que eu dou, eu vou subtraindo uma carta, ou seja, eu tiro uma carta da minha mão e coloco de volta aqui no fundo do baralho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu compro 7 aqui, só que como vai ser a minha segunda vez que eu tô comprando isso, eu devolvo uma carta aqui pro meu baralho. Ah, não gostei da minha mão de novo. Então não tem problema. Você pode fazer outro mulligan, vai, reembaralha, compra mais 7, só que você devolve 2 pro baralho. Ou seja, sua mão fica com 5. E por aí vai indo até você tiver com a sua mão satisfeita. E aí aqui a gente já falou bastante ali nas regras básicas das cartas aqui de criatura, né? Mas agora tem as cartas de feitiço, sorcery, né? Uma coisa chata aqui desse Foundation é que as cartas estão em inglês. Mas como eu falei, no finalzinho do vídeo ali, vou colocar um resuminho traduzido, vou facilitar aí para vocês de que é o Sorcery, que é um feitiço. E daí, o feitiço a gente joga no nosso turno. Então, se a gente tem mana de pé ali disponível, a gente vai, paga a quantidade de mana, e aí a gente vai jogar um feitiço e vai basicamente obedecer o que está escrito na descrição da carta, né? Nesse caso aqui, ó, quando a gente jogar é um efeito imediato, então faz um exílio ali da criatura ou encantamento alvo. Então vamos supor que o jogador ali ele tem uma carta ali de pé, a gente vai, faz esse feitiço e ele vai ser obrigado a exilar essa carta. A gente usou o feitiço, ele já vem para o nosso cemitério ali, a gente não pode usar mais ele. Um outro tipo de carta aqui são as instantâneas, ou mágicas instantâneas, quando pegar uma versão traduzida ali, né? Ela pode ser jogada a qualquer momento, pode inclusive a gente jogar ela enquanto o nosso oponente está jogando. Ela é como se fosse ali uma armadilha. Então ela é bem útil ali para a gente montar estratégia, às vezes anular um ataque, destruir uma carta. Do jogador no momento do ataque dele a gente vai lá e destrói essa carta, dá um counter. A gente pode inflar uma criatura nossa, deixar ela mais bombada ali, com ataque, com defesa. Então vai muito ali da estratégia que a gente está usando. Por exemplo, essa instantânea aqui. Essa carta aqui causa 3 de dano a uma criatura alvo atacante ou bloqueante. E se essa criatura for morrer nesse turno, você já faz o exílio dela. Então imagina que o cara ali vai te atacar. Se tiver uma mana disponível ali para pagar ela, a gente paga o custo de mana. Virou e já joga essa mágica instantânea. Então ele vai causar 3 de dano. Se a criatura dele tiver ali for 3 ou menor que o ataque, a gente já vai matar a criatura dele e ele vai ser obrigado a exilar ela em vez de mandar pro cemitério. Então é uma carta aqui de mágica bem legal. Tem outra aqui, por exemplo, essa aqui beneficia a gente. Então nossa criatura, é o que eu falei de bombar a nossa carta, né? Ela vai ganhar +2/+2. O que é o +2/+2? Vamos supor que a gente tem essa carta aqui de defesa. Se o cara atacar a gente ali com uma carta ali de 4 de ataque, ele mataria a gente, certo? Se eu chegar e falar assim, não, pera aí, a gente paga uma mana aqui, baixa essa carta e ela vai estar valendo o quê? 4, 5. Então nossa carta não vai morrer e é capaz até a gente de matar a criatura dele. E nisso a gente também ganha 2 pontos de vida. Então vamos supor que a gente está com 20 ali, a gente vai para 22. Só que toda mágica instantânea, assim como os feitiços, a gente usou, ela é efeito imediato. Então usou, depois move ela ali pro cemitério. Tem esse tipo de carta também que é encantamento, né? Então encantamento essa carta ela fica na criatura. Então se a gente de repente jogar ela ali, isso a gente pode fazer só no nosso turno, tá? A criatura encantada não pode atacar nem bloquear. Aqui, ó, vamos supor que nosso oponente tem uma criatura 8/8. Essa criatura aqui ela é colossal, ela é enorme, né? Ela é um elefante aqui. Então vamos supor que ele tá ali pronto para atacar. A gente vai e dá esse encantamento. Normalmente o encantamento a gente coloca ou em cima ou embaixo ali da carta do oponente. E ele fica com uma carta ali que não pode fazer nada. Ele não pode atacar, ele não pode defender. Então fica uma carta meio que parada ali. A não ser que mais pra frente, em algum turno,
o oponente ali, ele tem uma carta que tire nosso encantamento. Ele volta a usar a carta dele. Se não, ele vai ficar com a cartinha ali e é isso, não pode fazer nada com ela. Ó, tem o tipo artefato também. Como é que funciona? A gente paga uma mana e deixa ele em campo. Ele vai ficar aqui. E aí, a qualquer momento, a gente paga o custo dele aqui. São 7 cartas, 7 manas. E a gente vira ele e sacrifica este artefato, destrói uma permanente alvo. Então, imagina que ele tá aqui. A gente vai pagar 7 terrenos que a gente tiver aqui. Vai virar ele e aí a gente destrói essa permanente. O que é a permanente? Qualquer carta, inclusive terreno. A gente pode destruir um terreno com isso. E aí a gente tem que sacrificar esse artefato. Mas o artefato é uma carta bem boa também durante o jogo. E aí, como vocês estão reparando, né? A maioria das criaturas aqui, ela tem uma habilidade do que ela faz. Como eu falei, a gente segue as regras básicas do Magic, a não ser que a carta lhe diga para fazer alguma coisa. Então, imagina que a gente pagou aqui 5 manas para baixar essa criatura. Só que a qualquer momento a gente pode pagar mais 4, ó, 3 de qualquer cor e mais uma, e faz o que a carta está pedindo. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar colocando um marcador mais um numa outra criatura. Então, por exemplo, se a gente está com essa daqui, com esse gato aqui, com esse leão, quando a gente colocar esse marcador, ele vai variar um 3/3. Então, a gente vai fazendo isso, né? Tem algumas habilidades, por exemplo, essa aqui, vigilância. O que a vigilância faz? Lembra que eu falei que a gente vira para atacar? A vigilância, ela não precisa virar. Então a gente só declara um ataque, do tipo, ó, tô atacando com essa carta aqui. Mesmo assim, quando a gente baixa ela no início, ela tá enjoada, então ela não pode atacar. Mas a vigilância, ela permite atacar e ficar em modo de defesa. E neste caso aqui dessa carta, ela ainda tem uma outra habilidade aqui, ó, que quando ela entra em jogo, a gente coloca uma ficha ali, Uma ficha, normalmente a gente coloca uma carta virada aqui e indica que é tá valendo essa carta aqui. Uma outra habilidade bem comum aqui que as cartas têm é voar. Como é que funciona o voar? Imagina que nossa criatura tá voando aqui, tá acima do campo. Quando a gente faz um ataque, se o oponente não tem uma criatura voar ou uma que tem uma habilidade chamada alcance, nosso ataque, imagina que a criatura tá voando, ele vai passar reto ali e vai bater nos pontos de vida do jogador. Mas quando uma criatura ela vem atacar a gente, ela pode descer para defender. Então o voar, o ataque passa direto, mas ela pode defender qualquer carta. A não ser, claro, né, que quando é um voar contra um voar, as duas podem ter esse combate aí. A carta que tem alcance, que pode defender uma carta voar, é essa Reach aqui, ó. Se a gente tem uma criatura voar e a gente vai bater, por mais que a pessoa não tenha um voar, esse Reach aqui ele pode alcançar essa carta aqui e aí, nesse caso aqui, a nossa carta é destruída. O deck verde, ele é muito comum ter essas cartas atropelar. O que o atropelar faz? Tá vendo que ela é um 8/8? Imagina que a gente tem essa carta aqui atropelar e nosso oponente tem uma carta voar 2/2. A gente vai atacar ela. Na hora que essa criatura descer para defender, ela vai morrer, porque nosso ataque tem 8, ela tem 2 de defesa. E aí, o excedente vai bater nos pontos de vida do oponente. Ou seja, além de matar essa criatura, os outros 6 pontos aqui que passar, vai bater direto nos pontos de vida. Então, se ele estava com 20, ele vai para 14. Tem uma habilidade aqui chamada haste, ou ímpeto, né? Traduzido. O que ela faz? Lembra que eu falei que quando uma carta baixada, ela tá enjoada, ela não pode atacar? Criaturas com essa habilidade aqui, já pode descer e já pode virar para fazer o ataque. Então, tanto que tá até escrito aqui. Esse tipo de carta aqui, ele pode já descer batendo. Tem algumas habilidades também. Por exemplo, a gente pode jogar essa mágica instantânea aqui para usar uma habilidade na nossa criatura. Que faz o quê? Ela fica com First Strike, que é a iniciativa. Lembra que eu falei que todo ataque tem um contra-ataque? Nesse caso aqui, nossa criatura ela bate primeiro. Então, se o nosso dano já for suficiente para matar a outra criatura, ela não dá tempo de dar o contra-ataque, e aí já mata ela. Então, o First Strike é bem interessante. Tem um outro modo aqui também, que é o Double Strike. O que ele faz? Ele bate 2 vezes. A primeira vez que ele bate é com o First Strike, que é a iniciativa, ou seja, ele bate. Se ele bater, por exemplo, se a gente bater 5 e já for o suficiente para detonar a criatura dele, beleza, a criatura dele morre. Agora, vamos supor que a criatura dele é essa 8/8 aqui. Então, na hora que a gente bate com o Double Strike, ele
vai bater 5, ainda vai sobrar 3 aqui. E o segundo golpe dela vai, como ele tava com 3 ainda, ele vai bater mais 5 e vai matar essa criatura. Só que aí, o segundo golpe não tem a iniciativa. E aí, esse 8 vai bater na nossa defesa, aí a gente vai acabar morrendo. Mas pelo menos a gente detona ali uma criatura bem forte. O Double Strike ali, bem ou mal, ele acaba dobrando o nosso ataque, né? Então nesse caso aqui a gente tá batendo com 10. Se o ataque do Double Strike for direto no oponente, ele bate 2 vezes. Então nesse caso aqui, se a gente for bater no nosso oponente, ele vai tomar 10 de dano. Tem uma outra habilidade chamada Flash. A gente pode baixar a criatura aqui como se ela fosse uma mágica instantânea. Então mesmo no turno do oponente, se a gente tiver custo de mana de pé, a gente pode já baixar ela e já usar ela para de repente fazer uma defesa ali contra um oponente. Tem algumas habilidades que chama Kicker, que é um reforçar. Então a gente, para usar ela normal, a gente paga aqui os 2 custos de mana e tá aqui, ó, retorna uma permanente ali para a mão do dono dela. Só que se a gente usar 2 mana mais 2 manas, ou seja, se pagar 4 manas, além de fazer a habilidade dela, tem mais uma opção, que é o quê? Se este feitiço aqui foi reforçado, compre uma carta. Então, você pode pagar o custo dela normal, só que sempre que você fazer esse reforço, ele tem alguma habilidade a mais que você pode fazer com ela. Tem essa habilidade também chamada Raid. Normalmente, sempre no começo do turno, a gente baixa uma carta e faz um ataque. Só que no Magic, a gente tem mais um step ali, depois do ataque, que a gente ainda pode baixar mais uma carta. Então, o ataque não é a última coisa que você faz no jogo, diferente do Pokémon. No Pokémon você ataca, você já termina seu turno. No Magic não, você ataca e você ainda pode fazer mais alguma ação, se você tiver mana disponível. Então, o raid é interessante nesse caso, porque o raid você só vale se você atacou nesse turno. Então, vamos supor que a gente fez um ataque ali. Vamos supor que então, a gente tá aqui, fez um ataque e beleza. E aí, se a gente tem mana disponível, a gente pode baixar essa carta. E aí, a gente faz o que a carta pede. Então, quando essa criatura entra, se você atacou nesse turno, compre uma carta. Então, além da carta inicial que a gente comprou ali, a gente pode comprar mais uma carta no fim do turno também. Tem mais uma habilidade aqui chamada Scry. O que ela faz? Nesse caso aqui, Scry 1. A gente olha no nosso deck ali essa quantidade de cartas. A gente olha uma carta. Se a gente quiser, a gente pode manter ela em cima do baralho. Se não, a gente coloca ela embaixo do baralho. Às vezes tem aqui Scry 2, Scry 3, Scry 4. Então a gente compra essa quantidade de cartas, organiza do jeito que a gente quer, então a gente coloca no topo, ah não, essa carta é ruim, não quero ela. A gente coloca para debaixo do baralho. Então o Scry é bem interessante também. Uma outra habilidade aqui bem bacana é a Lifelink, é vínculo com a vida, né? Então toda vez que a gente der um dano ali, tanto no oponente, em alguma criatura ou direto no jogador, a quantidade que a gente tá dando de dano, a gente ganha de vida também. Vamos por bati ali 2, batendo pontos de vida do jogador. Ele vai para 18, a gente ganha 2, vai para 22. Se eu bater ali, de repente, com alguma criatura dele, por mais que a nossa vai morrer, a gente também vai ganhar essa quantidade de pontos. Então, Lifelink é muito legal. Agora aqui uma regrinha bem legal, não é muita gente que conhece, mas é super válido e ajuda muito, tá? Lembra que eu falei, né? Quando a gente faz um ataque aqui, vamos supor que se a gente atacar com todas as cartas, o nosso oponente ele pode escolher uma delas para bloquear, certo? Só que o contrário é um pouquinho diferente. Quando ele ataca a gente, tá vendo aqui que ele é um 8/8 atropelar, né? Já expliquei a regra do atropelar. 8/8 atropelar. A gente pode juntar cartas para defender um ataque só. Nesse caso aqui, como a gente tem um 4/4, 2/2 e 2/2, juntando tudo, o que acontece? Fica um 8/8. E aí a gente consegue matar a carta dele também. Só que quando a gente faz essa junção aqui, a gente, normalmente o atacante, ele escolhe qual que é a ordem prioritária ali para fazer a defesa. Nesse nosso caso aqui, como todas elas vai acabar morrendo, a dele também, então não importa muito a ordem. Mas caso, por exemplo, aqui, ao invés desse 2/2 voar, a gente tenha aqui esse 2/4/4 e esse 2/2. Vamos supor que a gente... Só com essas duas aqui já seria o suficiente, mas vamos supor que a gente resolva bloquear as 3 ali, somando 10/10. E o oponente ele fala assim, primeiro eu quero bloquear essa, depois essa e por último essa aqui. Então essa é a ordem. O que vai acontecer aqui? Essas duas aqui vai morrer,
Só que essa aqui ainda não teve a quantidade de dano necessário, 8, para matar a nossa. Então, no caso aqui, essas duas morrem, a dele também, e a nossa ainda sobrevive. Então, esse lance de múltiplos bloqueios é muito importante, tá? Então é isso, pessoal. Agora vocês aprenderam a jogar Magic aqui. Existem outros tipos de habilidade, dependendo da coleção, ou alguma habilidade específica também. Mas as mais comuns que eu mostrei são essas, principalmente aqui nessa coleção do Beginner Box do Foundation. Tem também as cartas ali de Planeswalker, que eu particularmente não gosto. Tem o modo Commander, que eu comentei lá no começo do jogo, que permite mais do que 2 pessoas jogar. Mas, como eu não gosto de jogar com Planeswalker e nunca joguei o Commander, prefiro não comentar agora para também não passar nenhuma informação falsa, tá? Recomendo jogar também o Magic Arena. É um jogo para computador e celular de graça. Tem um modo tutorialzinho ali também, você ganha um monte de deck para começar. E você pode jogar online com outras pessoas, com amigos, contra a própria máquina ali. Então é bem legal para vocês aprenderem mesmo como que joga o Magic. E se vocês quiserem ver um gameplay aqui, ou tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente tenta responder aí. E na sequência, como eu prometi, vou deixar um resuminho aqui, tanto de uma referência de o que fazer em cada turno, de como começar, e também um glossário ali de cada carta traduzida para vocês.